Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. Excelente notícia no Cruz Maltino. Felipe Coutinho permanece agora em definitivo. Na manhã dessa sexta-feira, o meio-atacante rescindiu seu contrato com Aston Villa. No meio da tarde, o anúncio oficial. Contrato renovado com o Vasco, agora em definitivo, por mais uma temporada. Só para lembrar que o Coutinho estava no Cruz Maltino por empréstimo. Agora ele é jogador do Vasco, com o Vasco tendo 100% dos seus direitos econômicos. Importante contar que o contrato curto foi um pedido do atleta e a partir de agora o Coutinho passa a vestir a camisa 10. Expectativa enorme em relação à permanência do jogador, que agora não tem mais qualquer risco de deixar o clube. O Coutinho vinha treinando com o restante do elenco, graças a um aval do Aston Villa, que até amanhã dessa sexta-feira era dono dos seus direitos econômicos. Separei um trecho da declaração do Coutinho depois do acerto com o Vasco, abre aspas: renovar meu contrato com o Vasco é um momento de muita felicidade. O Vasco é minha casa. É o lugar onde eu fui criado, estudei, cresci e onde eu e minha família amamos. Que seja um ano de muito trabalho com essa camisa e junto dos meus companheiros. Fecha aspas. Olha aí, ó. Pedrosa, como é que tá a novela da renovação? Você falou muito rápido ontem, então vai ser o mesmo assunto hoje. Sim. Pra gente falar com um pouco mais de calma de Léo Jardim, né? Vamos lá. Já é uma novela que tá há um tempinho aí exibindo. Para quem não tá entendendo, o Vasco ele tem feito propostas seguidamente, 3, 4, 5 propostas desde o início da temporada para a renovação do Léo Jardim. O Léo Jardim tem uma renovação automática em contrato por metade dos jogos aí da temporada do Vasco da Gama, em que ele já renovaria automaticamente caso ele cumpra, e ele vai cumprir porque ele é o goleiro titular, até o final de 2026. Nesse momento o contrato dele está indo até o final de 2025. E aí tava uma questão de o empresário estava pedindo um valor muito alto, muito acima do que o Vasco poderia pagar, acima de R$1 milhão, e o Vasco falou, cara, isso aí eu não vou pagar, isso aí eu não tenho condição de pagar. Só que a chegada do Admar Lopes, que é um diretor que contratou o Léo Jardim no Boa Vista e também no Lille da França, quando ele era diretor esportivo, é uma chegada que destrava um pouco essa negociação. É um cara que conhece o Léo Jardim, conhece também o empresário dele, o atual, enfim. Então, a tendência hoje, pelo que eu ouvi ontem, o Léo Jardim vai andar. Essa foi a aspa que eu ouvi. O Léo Jardim vai andar. Ele deve renovar o contrato com o Vasco da Gama. Isso não quer dizer que o contrato de 4, de 5 anos que seja, que o Léo Jardim vai ficar aqui 5 anos. Sim. Se chegar uma proposta que seja boa para o clube e seja boa para o Léo Jardim, ele pode sair. E aqui no Vasco da Gama a gente vai entender como um sinal de respeito. Pelo menos ele está sendo honesto com o clube, está falando isso, até o papo que a gente teve com o Gerson aqui. Porque assim, gente, não adianta olhar só pelo lado do clube. O Vasco jamais pode pagar mais de R$1 milhão para um goleiro, na minha visão. Isso é muita grana para um goleiro. E se você for pegar essa posição no futebol brasileiro, ninguém ganha isso. Não tem goleiro ganhando mais de R$1 milhão no Brasil. Então assim, o Léo Jardim é muito importante para o Vasco, mas também dá para olhar para o lado do atleta de, cara, eu quero respirar novos ares, eu quero tentar outras coisas na minha carreira e tudo mais. Então assim, o cara sendo honesto e o Vasco entendendo isso, renovando o contrato, ótimo, que fique o Léo Jardim por muito tempo, porque é um goleiro de primeira prateleira no Brasil. Mas se chegar uma proposta, faz parte também. Mas sabe qual é o ponto? O Vasco busca outro goleiro e a vida é assim. O ponto pra gente chamar o break. O negócio no Brasil é que essa primeira prateleira tá cheia de gente. Tem muita gente. A gente tem uma escola de goleiro, a gente tem um mercado Toda vez de surge gol. alguém melhor. O Brazão do Santos, garoto, agarra demais. O John não surgiu assim. É isso. E tantos outros que eu poderia citar aqui. Muito. Aqui, basicamente, há mais de 2 horas esperando o que seria, né, o embarque do Vasco, que estava previsto para às 3 horas da tarde, horário de Brasília, com a previsão de chegada em Natal às 6 horas, 7 horas da noite, né, para acompanhar a recepção dos torcedores no hotel, na concentração Cruz Maltina, e uma situação que, fato, pega todo mundo de surpresa, porque quando chegou aqui a notícia, a gente apurou e confirmou, né, o próprio GE confirmou a nossa informação, que o voo foi cancelado, o embarque foi cancelado, o amistoso também cancelado, e aí ficou aquele questionamento, né? Por que da demora, por que do cancelamento? E a princípio, lá no Rio Grande do Norte, veio a informação da redação do GE que o voo do Montevideo Wanderers não foi autorizado por conta da ANAC, não autorizou o voo. E aí já começou um primeiro empecilho. O Vasco acabou de soltar uma nota oficial esclarecendo todos os fatos, né? O não cumprimento
de algumas exigências. O Vasco até se lamentando, né, se desculpando ao torcedor, por conta, o torcedor que estava ali no hotel, estaria ali no hotel para prestigiar o elenco e também por toda a parte do próprio organizador do evento, né? Que as partes não cumpriram com o lado prometido, até porque, a princípio, né, a informação que foi dado é que tanto a logística do Vasco, do Montevidéu Wanderers, tudo isso seria arcado com a organizadora do evento. E pelo indicativo é que situações não foram cumpridas. Isso acaba tirando, né, a credibilidade da empresa, da organizadora do evento e atrapalhando toda a movimentação, toda a logística, né? Eu fico imaginando, mais de 20 mil ingressos vendidos, né? O torcedor que estava ali para aguardar a recepção, a grande festa, o Vasco retomando, né, o início da temporada. Hoje, pelo que a gente acompanhou, buscou aqui de informação, o treinamento foi muito intenso. O técnico Fernando Diniz hoje preparou bem o time para o amistoso, próximo jogo contra o Botafogo, e agora, portanto, a informação não está nem adiado, não é um amistoso que nem foi adiado, não, foi cancelado, né? Seria a Vitória Cup. O Vasco receberia cerca de 1,5 milhão, né, pela participação desse evento. Parece que tudo caiu por baixo, né? Caiu por terra por conta de um distrato, principalmente da organizadora do evento. É o que o Vasco trouxe ali em nota oficial, e parece que o Vasco vai além, né? Vai buscar ali os seus direitos, os direitos do torcedor também, que acaba sendo, acho que, o mais prejudicado de tudo isso é o torcedor. Infelizmente, né? O mais prejudicado de tudo isso é o torcedor que estava ali para aguardar a chegada dos jogadores, estava ali para aguardar fazer a festa, e portanto a gente também estava aqui aguardando, né, para levar sempre as imagens do embarque. Normalmente alguém para falar e falando sobre isso, né, o nosso objetivo, um dos objetivos era esclarecer, porque saiu a informação, nossos amigos do canal VDcast trouxe o detalhe do Vasco estar se movimentando para trazer o Richarlison. Acho que é algo que acho muito interessante. Seria muito interessante essa movimentação do Vasco nesse momento. Seria algo inteligente, né? Movimentar o marketing, venda de camisa, associação em massa, já que o Tottenham está para liberar, não conta, né? O técnico do Tottenham não conta com o Richarlison. Sabemos que é um jogador muito caro, mas o Vasco poderia tentar, de fato, a vinda por empréstimo, pelo menos por um ano, nesse período da Copa do Mundo. Enfim, nós vamos buscar mais detalhes dessa informação. Pelo que os amigos do canal VDcast apurou, é que o Vasco se movimenta, né? O Vasco se anima em relação ao Richarlison, apesar de toda a dificuldade, né? Toda a movimentação que sabemos o quanto é difícil. Mas vamos aguardar para trazer mais detalhes dessa informação. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o gigante da colina. Comente aí o que achou do vídeo e compartilhe com outros vascaínos. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!